Olá, gente. Boa noite. Hoje estaremos aqui com a doutora Lívia Santana Vaz, falando sobre racismo religioso. Muito boa noite. Muito obrigada a todo mundo que está aqui prestigiando. Marcos Lucas Valentim, que tem de bom? Tem de bom nossa live, Marcos. Vamos lá, só coisas boas. Hoje tem também final do Big Brother, vai ter Thelma campeã, tem várias coisas boas. Doutora Lívia, vamos ver. Minha gente, boa noite, Boa doutora Lívia. noite, Raio. Como vai? Tudo ótimo. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? Antes da gente começar a saber Tá esse tudo bem, tecnicamente retorno do falando, pessoal, porque né? tá tendo. Olá, Yuri. No pessoal, ele já chegando. É uma coisa boa. Então, todo mundo tá ouvindo a gente bem. Maravilha. Qualquer coisa vocês avisem aqui, tá, Eu tô gente? ouvindo um ecozinho aqui. Não sei se o seu tá Meu muito ou seu? alto. Não, eu falo. Eu tô ouvindo um eco, um retorno. Talvez Então, eu seja. vou botar um fonezinho aqui. Peraí. Tá dando eco, eu também tô ouvindo. Veja aí agora. Fale aí. Alô, boa noite. Agora melhorou, né, gente? Pronto. Melhorou. Era o fone. Com o fone resolveu. Ótimo. Então, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Para-Raio. Hoje a gente está aqui com a doutora Lívia Santana Vaz, promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, para conversar sobre racismo religioso. Doutora Lívia, eu quero começar agradecendo sua presença, ter aceito esse convite. Estou aqui fingindo costume, mas estou aqui. Eu também tô fingindo costume com essas lives, viu? Super fingindo costume. E esse fenômeno aí, essa situação do racismo religioso é uma coisa que a gente tem se deparado cada vez mais, né, na sociedade brasileira. E deixa eu ajeitar só aqui. E a população de religião de matriz africana, de Umbanda, Candomblé, tem passado, infelizmente, por várias situações difíceis em relação a isso, mas a gente ouve muito ainda se falar em intolerância religiosa. Então, eu queria começar essa nossa conversa perguntando para você como traçar essa diferença entre intolerância religiosa e racismo religioso. Veja só, Raio, essa pergunta é bem importante. Eu costumo falar assim que a intolerância religiosa ela é crime, ela deve ser punida como crime, mas o oposto dessa intolerância não é o que a gente prega, não é o que a gente quer alcançar. A gente quer alcançar o respeito interreligioso. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala em intolerância, nós estamos falando de uma relação de poder. Quando eu digo que eu tolero alguém, eu aguento, eu suporto. Não há aí uma relação de respeito. Há uma relação de poder. E nessa relação de poder, quem tolera, né, o tolerante, ou aquele que decide se tolera ou não, ele também pode decidir quando deixar de tolerar e o que ele vai tolerar. Então, isso é uma relação de poder que deixa o tolerado numa situação de vulnerabilidade. Então, o que nós queremos não como oposto dessa intolerância, não é a mera tolerância, mas é uma relação de respeito e de alteridade. Porque só conseguindo efetivamente conhecer o outro é que é possível exercitar essa alteridade, né? Exercitar se colocar no lugar do outro. E há muita ignorância, no sentido de ignorar mesmo, de não conhecer, das pessoas em relação às religiões de matriz africana. E isso gera muita violência, né? Mas quando a gente fala em intolerância religiosa no Brasil contra as religiões de matriz africana, a gente está falando de racismo religioso. Porque isso tem uma raiz histórica. Não é algo que perpassa essas religiosidades na contemporaneidade. Isso se dá desde que o Brasil é Brasil. Então, a gente tem um histórico de perseguição a essas religiões, primeiro de não reconhecimento enquanto religião, né? E depois uma perseguição efetivamente, não só
das outras religiosidades como do próprio Estado. Então, o Brasil, antes mesmo de a gente ter uma legislação própria, uma ordem jurídica própria, a gente tinha o regimento aqui das ordenações filipinas. E o livro quinto já trazia alguns crimes aí que eram persecutórios dessas religiões. Então, a gente tinha o crime de blasfêmia a Deus, que era punido com castigos corporais. A gente tinha a heresia, né, também com punições. E a gente tinha um crime muito emblemático, quando a gente considera os povos vindos de África, que era o crime de feitiçaria. E esse crime era punido com a pena capital, a pena de morte. Bom, quem eram os feiticeiros nesse contexto do Brasil colônia, né? Do Brasil escravagista? Eram as pessoas vindas de África com suas próprias crenças enfim, atividades religiosas que não eram consideradas religião aqui, mas ao mesmo tempo eram perseguidas com pena de morte. A gente tem uma Constituição Imperial de 1824, que é a nossa primeira Constituição do Brasil, que ela definia o catolicismo como religião oficial e proibia qualquer outro tipo de crença religiosa, de ter os seus cultos fora. Não podia haver uma ostentação em templos. Então, isso tem a ver também com as características das religiões de matriz africana ou afro-brasileiras no Brasil, de se realizar em ambiente doméstico. Né? A gente tem essa característica dos cultos, dos rituais, das celebrações se realizarem em ambiente doméstico, essa tradição em volta do terreiro, da coisa mesmo doméstica, ter a ver com a persecução da legislação, que proibia que houvesse templos e que essas religiões, que não a religião católica, que era oficial, tivessem uma externalidade. Era, inclusive, punido com crime pelo Código Criminal de 1830. Então, tudo isso tem a ver com a forma como nós acabamos desenvolvendo as religiões de matriz africana, associando a santos, né? Os orixás a santos, evitando expor as contas, as indumentárias próprias, porque havia uma perseguição, inclusive policial. Né? E eu costumo dizer o seguinte, que essa colonização, né? esse sistema colonial escravagista, ele era tão perverso que ele não se contentava em escravizar os nossos corpos. Ele precisava também capturar o nosso espírito livre, a nossa ancestralidade, a nossa ligação com nossas raízes. E aí eu digo assim, é muito mais fácil você arrancar uma árvore do solo quando você já cortou as raízes. Então, essa persecução às religiões de matriz africana fazia parte de um esquema, de um sistema de opressão para que esses povos abandonassem as suas raízes, as suas origens e, portanto, também abandonassem a sua própria dignidade quanto pessoas. Né? Então, essa persecução foi muito forte, não só política e fática, mas também legislativa no nosso país. No entanto, Lívia, a gente viveu um período aí das décadas de 70, 80, 90, de uma aparente calmaria no que diz respeito a convivência com as religiões de matriz africana. E teve até aí na Bahia uma campanha de Antônio Carlos Magalhães que foi feita com menção aos orixás, com menção ao Xumaré, com menção a essas coisas. E de um tempo para cá, com o crescimento, com o aumento das igrejas neopentecostais e etc., a gente tem presenciado uma ruptura agressiva, né, digamos assim, violenta, indo às vias de fato com pessoas de religiões de matriz africana. Você faz essa relação ou você acha que é uma coincidência? Não, essa relação ela existe. Né? Na década de 80, 90, as religiões neopentecostais começam a se consolidar no Brasil. Né? E elas têm verdadeiramente, eu posso dizer verdadeiramente, um projeto de poder no nosso país. E esse projeto de poder não se resume à religiosidade. Né? Eles têm um projeto de poder que invade o legislativo, que invade o poder executivo e que vem invadindo, inclusive, o poder judiciário. Tá? E pior, vem invadindo, inclusive, as organizações criminosas. Qual é a religiosidade ou qual é a confissão religiosa que está autorizada a ingressar nos presídios
um sistema prisional para efetuar assistência religiosa, que é um direito previsto na Constituição e na lei federal, né? São essas religiosidades. Então, em nome de Deus, nós temos visto ultimamente verdadeiros atos de terrorismo religioso no Brasil. Eu queria recordar que isso tem a ver também com a nossa história. A gente parece que vive rodando em círculos, né? Quando se trata da exclusão, do racismo, enfim, essas violências contra o povo negro no Brasil, porque desde 1891, com a Constituição de 1891, que a gente já tem um Estado laico, constitucionalmente laico. E mesmo nesse contexto, em 1912, e aí, coincidência ou não, acontece em 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, né? 2 de fevereiro de 1912, em Alagoas, um acontecimento chamado o Quebra ou Operação Xangô. Poucas pessoas conhecem esse fato, mas ele aconteceu e ele marca realmente a história de perseguição dos povos de matriz africana, né? Dos povos de santo. O que é que acontece? Há uma disputa política em Alagoas pelo poder, e o então governador, que tinha muitos anos no poder, Euclides Malta, ele é acusado de ser ajudado pela feitiçaria de Xangô. Xangô é como se denominavam à época os terreiros de matriz africana de Alagoas. E era um pretexto perfeito para a Liga dos Republicanos Combatentes, que era uma organização paramilitar, invadir esses terreiros. Então, no dia 2 de fevereiro, acontece esse fenômeno, que é a invasão, depredação, a quebra. Por isso que o nome é o Quebra, né? De todos os terreiros da capital. Todos os terreiros. Os religiosos de matriz africana foram espancados em praça pública. Os objetos sagrados foram queimados. Isso aconteceu em 1912, quando nós já tínhamos um Estado constitucionalmente laico. E aí, depois que isso acontece, Raio, um outro fenômeno se dá, que é o que a gente chama de Xangô rezado baixo. Porque, a partir daí, as religiões de matriz africana em Alagoas passaram a desenvolver estratégias de defesa. Então, há o silenciamento dos atabaques. Os cultos começaram a acontecer sem atabaques, né? Sem cânticos e sem palmas, e sem nenhum objeto litúrgico que pudesse caracterizar religiões de matriz africana. Imagine, quem conhece, quem já foi em qualquer cerimônia afro-brasileira, sabe que não há como, né, a gente caracterizar, a completa descaracterização dessas religiosidades, você não ter atabaque, que é um instrumento sagrado desses povos, você não ter palmas, você não ter cânticos. E esse foi o fenômeno que aconteceu, o Xangô rezado baixo. Aí eu digo assim, o Xangô rezado baixo, ele é hoje. Ele acontece hoje, o Quebra acontece hoje também. Especialmente no Rio de Janeiro. Nós vimos cenas terríveis no Rio de Janeiro de supostos traficantes portando armas de grosso calibre, obrigando mães de santo a quebrar os instrumentos sagrados, objetos sagrados nos terreiros. Tudo isso em nome de Deus. Por isso que eu digo, a gente ainda está vivendo em círculos, né? A gente ainda está vivendo o Quebra em 2019, 2020. E o Xangô rezado baixo, eu digo que a gente também está vivendo na medida em que o próprio poder público continua perseguindo os terreiros, silenciando os terreiros, apreendendo atabaques. Né? A gente tem um acordo feito pelo Ministério Público de Minas Gerais, deve ter uns 2 anos, 3 no máximo, que é um termo de ajustamento de conduta, no qual o Ministério Público obriga um terreiro a realizar as cerimônias religiosas em dias determinados da semana, determina a quantidade de atabaque, imagine só. Né? Quer dizer, você tem uma interferência do poder público numa religiosidade, num país que se diz laico e num país cuja Constituição consagra a liberdade religiosa, que envolve a liberdade de culto e liturgia. E aí eu digo, a preocupação nossa hoje, Rai, não é mais tanto em declarar direitos, não, mas é garantir que esses direitos sejam exercidos em pé de igualdade. A gente tem que falar em igual liberdade religiosa. Porque quando nós falamos em liberdade religiosa, nós sabemos para quem essa liberdade é garantida. E não é para os povos de terreiro. Então, esses fenômenos têm acontecido com muita frequência. E isso é racismo religioso. Quando a gente vai lá para as origens que eu falei aqui, né, que são historicamente determinadas, inclusive pela legislação brasileira, nós percebemos que isso se trata de racismo. E de uns anos para cá, a gente falou aqui que as religiões neopentecostais têm um projeto de poder muito forte, elas de fato têm.
Eu não sei se a doutora Maíra Vida, se estiver aí, me dê um oi. Eu acho que já vi ela comentar alguma coisa aí. Acho que ela está na live. Se eu não me engano, foi 14 de dezembro de 2017. Doutora Maíra, me corrija aí, se minha memória estiver... Ih, gente, acho que travou, não foi? Gente, deu uma travada. Eu vou colocar a doutora Lívia aqui de volta quando ela voltar, mas hoje a gente está aqui no Para-Raio falando sobre racismo religioso com a doutora Lívia Santana Vaz, que é promotora de justiça no Ministério Público da Bahia. Eu estou vendo aqui as perguntas e as participações de vocês, quero agradecer. A presença aqui de Adriana Lohana, maravilhosa de Sergipe, referência técnica de população LGBT do governo do estado de Sergipe, minha amiga, minha colega. Doutora Valdilene, André, doutora Maíra, todos e todas que estão aqui, muito obrigada. Doutora Lívia voltou. Oi, Adalberto. Opa, voltei. Voltou, mulher. Deu uma travada, não Voltei. foi? Eu fui falar mal do povo, tá vendo? Fui falar do Força do Poder, aí o negócio caiu. Acho que até as lives estão sendo devidamente verificadas aí. Mas a gente vinha falando de um caso acontecido em Guanambi, que não foi um caso isolado, e parece que há, inclusive, uma ação orquestrada, porque aconteceu em vários municípios, que foi um decreto municipal, expedido pelo prefeito do município de Guanambi, à época, que ele determinava a entrega da chave das cidades ao Altíssimo. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo ato, ele expurgava a outras entidades. Quando a gente fala isso, a gente sabe de que entidades ele está falando, né? Primeiro, um ato completamente inconstitucional e violador do Estado laico. As pessoas não entendem a gravidade do que é uma violação como essa do Estado laico. Porque quando é um agente público, um representante do poder público, do poder executivo municipal, a realizar um ato como esse, ele não só fere o Estado laico, mas ele legitima atos de ódio religioso, legitima atos de violência contra os povos de religião de matriz africana, né? Isso aconteceu em Guanambi. Na época, nós expedimos, a doutora Maíra está até falando aqui, ó. Na época, a gente pediu uma recomendação para o prefeito que ele revogasse esse ato e não mais expedisse atos como esse, e mesmo assim ele não revogou. Foi necessário ingressar com uma ação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça da Bahia para conseguir que esse ato fosse considerado inconstitucional. Vejam, então isso tem acontecido. Porto Seguro também, há pouco tempo atrás, determinou via decreto que as escolas municipais tinham que rezar o Pai Nosso no início das aulas, né? Então, tudo isso legitima os atos de ódio contra as religiões de matriz africana. E a gente está falando de uma história, Raio, de não muito tempo atrás, na Paraíba, por exemplo, uma lei de 1966, nós tínhamos a obrigatoriedade de sacerdotes e sacerdotisas de religiões de matriz africana de realizar exame de insanidade mental para poder praticar atividades religiosas. Você imagine se um padre tivesse que se submeter a um exame de insanidade mental para rezar uma missa. Pois isso aconteceu com os povos de matriz africana aqui. Na Bahia, acho que é um tipo de legislação até mais conhecido, né? Que é de 1972, os terreiros, eles tinham que, para funcionar, né, precisavam de um alvará que era expedido pelas delegacias de jogos e costumes. Essas delegacias tinham como tarefa principal controlar a prostituição, né, os capoeiras e as religiões afro-brasileiras. Vejam, eu estou falando da criminalização de uma religião. Como é que você pede um alvará numa delegacia? Um alvará para exercício de atividade religiosa em delegacias de polícia. Eu estou falando de um país que até hoje possui em museus do crime
instrumentos sagrados de religião afro-brasileira. Aí a gente estava discutindo outro dia no Rio de Janeiro isso, na delegacia específica, né, de combate aos crimes de racismo e intolerância religiosa do Rio de Janeiro. O delegado dizia, mas há também há instrumentos sagrados de outras religiões. Mas como na parte sacra do museu, não é na parte dos crimes. Entende? Então, isso significa que o racismo religioso nesse país criminalizou durante muitos anos o povo negro, não só o seu corpo, a sua cultura, a capoeira, o samba, mas a sua religiosidade. Né? É disso que a gente está falando, é dessa gravidade de coisas que a gente está falando. E aí tem gente que discute assim, mas o racismo religioso atinge pessoas brancas, e as pessoas brancas que são candomblecistas, ou que são de matriz africana, é diferente. É diferente. Essas pessoas apenas sofrem esse preconceito, essa violência, quando elas estão com suas indumentárias e suas contas, suas guias. Né? Nós não. O racismo religioso, ele atinge não só o que a gente usa no nosso corpo, mas o nosso próprio corpo preto. Né? O nosso próprio corpo preto. E esse racismo, esse preconceito, essa discriminação, essa violência está associada justamente à herança africana, à origem africana para essas religiosidades. Eu vou dar uma lida aqui nos comentários, Lívia. Eu não consigo Oxóssi de acompanhar, porque tem Aruanda, muito comentário, mas vai lá. sem problema, está dizendo aqui que a coleção Estácio de Lima do Museu Afro da UFBA vem do acervo da polícia. Isso, é verdade, aqui na Bahia. Foi uma luta para conseguir que fosse para a universidade esse acervo, viu? Que a polícia tem um apego a esse acervo, no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Doutora Maíra Vida está dizendo aqui, não existem mais objetos sagrados no Nina Rodrigues, mas isso mudou no século XXI apenas. No Isso. Rio conseguiram retirar os objetos há uns poucos anos, se não me engano. Não, ainda tem, ainda tem. A gente discutiu isso ano passado, no final do ano passado, ainda existem objetos, infelizmente. Lívia, uma das marcas que a gente mais percebe no racismo brasileiro é a tentativa sempre de negar, né? Então, tudo pode ter sido um mal-entendido, foi um problema, não foi bem assim, foi uma ofensa de outra natureza, nunca é racismo. E eu percebo que também acontece isso quando a gente está falando de casos de racismo religioso. Pode ser briga de vizinho, era um entrevelo qualquer e nunca é racismo religioso de fato. É uma Queria saber de brincadeira, né? você. Tem vários argumentos, realmente. E aí eu queria saber de você, como que esse comportamento e essa tentativa de sempre negar a existência do racismo religioso pode dificultar aí as pessoas a estarem registrando, buscando seus direitos no momento de denunciar isso e como proceder para quem é vítima de racismo religioso. Dificulta, assim, porque, primeiro, assim, nós estamos vivendo num país que, pela própria história de escravização que a gente teve aqui, nós temos uma sociedade que é estruturalmente racista. Essa estrutura é racista. Né? As relações se dão com base na colonialidade, nessa hierarquização das pessoas de acordo com a cor da pele, de acordo com a raça, e isso tem muito a ver com racismo religioso. Então, o primeiro grande obstáculo que a gente enfrenta é o reconhecimento, como você disse aí, do racismo. E como a gente tem um sistema de justiça que, desde a delegacia de polícia na ponta até o judiciário na decisão, reproduzem esse racismo institucionalmente, as pessoas têm tido dificuldade, muitos obstáculos para conseguir mesmo registrar uma ocorrência de intolerância religiosa, como a gente chama, nas delegacias de polícia. Isso tem acontecido. Então, aqui em Salvador, na Bahia, na verdade, a gente criou, em 2019, novembro de 2019, um aplicativo chamado Mapa do Racismo e da Intolerância Religiosa. Qual é a finalidade? É desburocratizar o acesso à justiça. E surge essa ideia justamente dos relatos das pessoas de não conseguir, de sofrer, ao invés de conseguir registrar uma ocorrência, por exemplo, na delegacia, sofrer violência institucional também. Então, com esses relatos, nós tivemos essa ideia de criar um aplicativo, e a partir desse aplicativo, a pessoa pode registrar essa ocorrência e essa denúncia que ela faz no aplicativo gera automaticamente um procedimento no Ministério Público.
que vai para o promotor de justiça do local onde o fato aconteceu. Se for no interior, vai para esse local. Se for capital, vem para mim, na Promotoria de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa. Então, isso traz uma aproximação do cidadão para o sistema de justiça, facilita esse acesso, né? Facilita esse acesso. E esse aplicativo ele tem uma função muito especial para nós, do Ministério Público, porque ele possibilita o direcionamento, a orientação da nossa atuação, porque ele é georreferenciado. Então, nesse mapa, por isso que ele se chama mapa, nesse mapa eu posso verificar, por exemplo, onde se concentram os casos de intolerância religiosa na Bahia. E, a partir daí, fazer um trabalho preventivo, fazer um trabalho de articulação com os movimentos sociais, com o povo de santo, com o poder público local, para que nós possamos aí trazer práticas, estratégias e ações de combate à intolerância religiosa. Então, esse aplicativo foi uma das estratégias que adotamos para driblar, digamos assim, essa dificuldade, porque a falta de reconhecimento da existência do racismo se dá também, infelizmente, nas próprias instituições do sistema de justiça. Né? Isso acontece no próprio sistema de justiça. Daí eu queria até mencionar uma decisão interessante do STF, e olha que o STF até tem boas decisões no que diz respeito ao povo negro, às cotas raciais para ingresso em universidades, as cotas raciais em concursos públicos, a consideração do abate religioso de animais como parte do direito à liberdade de crença, né? de liturgia e de culto, portanto, um ato que não deve ser criminalizado, mas também há decisões não tão favoráveis assim. Um exemplo é a decisão do STF, que considera a possibilidade de o ensino religioso nas escolas públicas ser confessional. Ora, eu não tenho dúvida nenhuma, Raio, de que essa permissão vai beneficiar confissões religiosas específicas. E vai, mais uma vez, reforçar a violência contra essas crianças que estão nessas escolas e que professam religião de matriz africana. Né? Então, é muito arriscado. Se no nosso país nós tivéssemos uma matriz de ensino religioso que fosse de cunho sociológico, né? De cunho cultural, para, inclusive, disseminar o conhecimento sobre outras religiões, né? Inclusive sobre o próprio ateísmo, para que as pessoas tenham conhecimento do que se trata, inclusive para desenvolver essa alteridade que a gente falou no início, né? A associação do diabo, por exemplo, com as religiões de matriz africana é completamente incoerente. Não há diabo nas religiões. Nós desconhecemos a figura do diabo. Isso vem das religiões, na verdade, cristãs, e não das religiões de matriz africana. E aí você fala da negação, e eu acho importante mencionar um caso, Raio, que aconteceu recentemente, que foi o caso do navio Logos Hope. Eu acho que a doutora Maíra, a doutora Gabriela, não sei se está aí também, se estiver, vão lembrar, eu tenho até aqui a frase, foi a seguinte: foi um navio que veio ancorando, né, nos portos brasileiros, passou no Rio de Janeiro, e aí veio para a Bahia, Salvador, e antes de chegar em Salvador, já tinha essa mensagem nas redes sociais da organização que dizia assim: ore por uma partida segura e uma simples viagem de 2 dias para Salvador. Ore pela proteção, força e sabedoria para os membros da tripulação durante a estadia do navio em Salvador. Aspas, uma cidade conhecida pela crença das pessoas em espíritos e demônios. Uma cidade conhecida, vou repetir, pela crença das pessoas em espíritos e demônios. Nós fizemos um trabalho, na ocasião, de inspeção do navio e assinamos um termo de ajuste de conduta, no qual o navio ele publicamente faz pedidos de desculpa, mas ainda se obriga a produzir um vídeo, né, contra o racismo religioso, e um vídeo produzido em Salvador. Além disso, ele é obrigado a emitir esse vídeo primeiro um pedido de desculpa em 2 jornais de grande circulação em Salvador e o vídeo em 2 emissoras em horário nobre, por 1 semana, né? A gente conseguiu isso por um termo de ajuste de conduta. Mas o que eu quero colocar aqui em relação a esse caso, que a organização assinou o TAC, cumpriu o TAC, já está, inclusive, arquivado o procedimento, não é nem em relação à organização. É em relação, na época, que era o seguinte: não, mas é um absurdo
a Promotoria de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa associar esse comentário da organização ao racismo religioso. Associar esse comentário à intolerância religiosa específica contra a religião de matriz africana. Porque qualquer teólogo, vê no argumento que eu ouvi, Raio, qualquer teólogo pode dizer que não existe diabo, não existe demônio nas religiões de matriz africana. Aí eu disse assim, muito conveniente. Esse argumento é muito conveniente. Porque no dia a dia, no cotidiano, os casos de racismo religioso que eu recebo são todos nesse sentido. Tá amarrado, é coisa do diabo, é feitiçaria, é bruxaria. Chuta que é macumba. Chuta que é macumba. E tudo isso associado... Alguém disse assim, eu te amo, eu também te amo. Eu olhei bem completo, rapaz, eu te amo. Em tempos de pandemia, a gente tem que retribuir, eu também te amo. Então, assim, historicamente, esses termos são utilizados para se referenciar à religião de matriz africana, né? Então, agora que surge um caso como esse, que a gente deve reagir, inclusive juridicamente, como reagimos, aí surge o argumento de juristas de que, de fato, essa atuação jurídica não era cabível porque demônios não existem em religiões de matriz africana. Vejam como o argumento é distorcido conforme a conveniência, né? Então, a gente tem que estar preparado, inclusive, para esse tipo de reação, viu, Raio? E tentam manipular para justamente tirar o direito, né? Exatamente. É histórico isso. Murilo diz aqui, como afro-religiosos podem proceder com as agências de fiscalização que tentam interromper os cultos afro com base na lei do silêncio ou perturbação da ordem? Gente, parece que essa live tá... Eu estava já aqui com esse cardzinho aqui, que eu estou passando uns slides aqui, para não esquecer de nada, que a gente tem uma atuação nesse sentido também. Nós fizemos uma nota técnica para promotores de justiça da Bahia para evitar justamente esse tipo de atuação, como a que houve, por exemplo, em Minas Gerais, né? Já houve atuações do Ministério Público de determinar que o babalorixá, por exemplo, fizesse tratamento acústico no terreiro. Imagine o custo disso para um terreiro, Raio. Não ria não, Raio. Não ria não. Gente, é porque assim, é tão absurdo que a gente Mas fica dessas assim. coisas que eu vejo cotidianamente na promotoria, Raio. Acredite se quiser, cotidianamente. O que acontece no Brasil? As pessoas têm se utilizado de um direito fundamental, dos direitos fundamentais para praticar intolerância religiosa. Como é que funciona isso? Sim. Por exemplo, eu alego o meu direito ao silêncio, o meu direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para praticar intolerância religiosa contra terreiros. Por quê? Aí eu alego, não, esse terreiro pratica poluição sonora. Vamos chamar a SUCOM, nem a SUCOM mais mudou o nome. Mas vamos chamar os órgãos de fiscalização para poder vir aqui e fechar o terreiro, e interromper a cerimônia religiosa. Vejam só. É só terreiro que supostamente pratica poluição sonora? Né? Se você parar para pensar... Basta ser vizinho de uma igreja neopentecostal para você saber. Pronto! Ainda bem que eu não preciso nem falar essas coisas, Raio. Você mesma fala. Mas veja, as igrejas... quem aqui mora perto de igreja sabe, quer depender da época do ano, 5 horas da manhã tá tocando sino. Isso não é poluição sonora? Porque eu nunca vi nenhum agente do poder público aprender sino na Igreja Católica, né? As religiões neopentecostais, em especial, costumam se utilizar de som mecânico. Muitas vezes virados para fora do templo, né? Para atrair mais fiéis. E isso não é poluição sonora? Então, só quem pratica poluição sonora, só quem provoca poluição sonora, são as religiões afro-brasileiras com os atabaques? É isso? Mais uma vez, a gente está falando de racismo religioso. Entende? A gente está falando de racismo religioso. Então, tem algo muito importante de ser feito nesses casos, que na medida do possível, filmar. A gente teve um caso muito importante no interior de Minas Gerais, foi Minas Lívia. Esqueci agora, Itaquara, não. Aí vou esquecer agora o nome do lugar. Na época até eu fiz uma articulação com o promotor de Minas, uma colega de Minas, para poder interferir nesse caso, porque houve apreensão recentemente, isso foi 2019, apreensão de atabaques desse terreiro. A polícia chegou no terreiro, interrompeu a cerimônia religiosa, que inclusive é crime pelo Código Penal brasileiro. Interromper a cerimônia religiosa é crime.
A polícia entra praticando esse crime, interrompendo a cerimônia religiosa e apreende os atabaques, que são instrumentos sagrados. E aí, com essa articulação, e muitas vezes a dificuldade, Raio, é a falta de conhecimento e empatia dos operadores do direito, no sentido de compreender que aquilo ali é racismo religioso, como você falou, né? Então, a gente conseguiu fazer essa conversa prévia e aí não chegou aí para a justiça. O Babalorixá não chegou a ser processado criminalmente. Inclusive, os atabaques foram entregues de volta, né? Houve a restituição dos atabaques enquanto instrumento sagrado e não foi adiante aquele processo criminal. Mas isso ainda acontece. Ainda acontece. Então, é preciso que nós consigamos, nessas situações, reunir provas. E nesse caso específico, foi importantíssimo que os filhos de santo tivessem gravado o fato. O fato foi gravado. Isso aí foi a prova contundente para que a gente conseguisse demonstrar que houve abuso de autoridade e houve, inclusive, crime de interrupção de cerimônia religiosa. Vou dar um beijo à doutora Laina Crisóstomo aqui. Beijo. Lívia, você falou um pouco aí sobre a questão aí, como funciona aí na Bahia e que existe esse aplicativo e que as pessoas, né, podem, então, registrar, enfim, essas situações. Existe uma perspectiva de que isso seja feito em rede, de uma maneira mais abrangente para outros estados do país? A gente tem essa intenção, né? No ano passado, esse aplicativo, ele ganhou um prêmio nacional, que foi o prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público. E eu fiquei muito impressionada na época, Raio, porque eu sou uma das poucas promotoras de justiça no Brasil inteiro a trabalhar esses temas, assim, da maneira como eu trabalho, né? Racismo, combate ao racismo e combate à intolerância religiosa. É uma temática ainda muito difícil para o Ministério Público. A falta de reconhecimento da necessidade de combater esses fenômenos, de promover a igualdade racial, inclusive dentro da instituição. Há pouquíssimas pessoas negras na instituição, né? Isso gera essa reprodução persistente do racismo institucional no sistema de justiça. Então, esse aplicativo ganhou esse prêmio no dia. Tinham várias iniciativas do Brasil inteiro. E o interessante é que, ao final, houve uma premiação surpresa, que era para se premiar o melhor de todos os projetos. E a votação foi lá na hora do evento, né? E antes, cada premiado fez o discurso, né, explicando o porquê. E eu falava isso, né? Que no Brasil, nós estamos agora há quase 132 anos da Lei Áurea, que declara abolida a escravidão no Brasil. Declara, mesmo que a gente tem várias práticas de continuidade, né, dessa lógica escravocrata, e que mesmo assim a raça segue sendo um fator fundamental de todas as desigualdades no nosso país. E eu falei isso lá no dia, e que era uma vergonha que o Ministério Público sequer abordasse essas questões, né? Sequer abordasse. A gente tem uma decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que considerou o sistema de justiça brasileiro institucionalmente racista, no caso Simone Diniz. E uma das recomendações dessa decisão, do caso Simone Diniz, é que o Ministério Público crie, né, os Ministérios Públicos, né, de cada estado e federal, criem grupos, núcleos específicos de combate ao racismo. E mesmo assim, ainda hoje, tantos anos depois da decisão, pouquíssimos Ministérios Públicos têm esse tipo de grupo, esse tipo de atuação especializada. Então, isso foi dito lá na hora. E esse prêmio foi, na votação, considerado o melhor de todos, né? E isso, para mim, foi uma surpresa, muito gratificante. Mas, mais do que isso, uma sinalização de, pelo menos, o início de um reconhecimento da necessidade de pautarmos no sistema de justiça essa questão. Então, eu espero que isso gere, né? Que esse prêmio gere essa visibilidade, esse aplicativo, a ponto de que o Ministério Público, em âmbito nacional, venha adotar iniciativas semelhantes, né? Joia. Aqui, Senzaleiro pergunta, doutora Lívia, a senhora Meu pode nos amor, explicar, Dindo! pode nos responder sobre a função do tombamento dos terreiros? Então, vejam, a gente fez até um evento importante aqui, aproveitar para falar de um ato que a gente tem aqui, um projeto que a gente tem no MP Bahia, que se chama MP e Terreiros em Diálogos Construtivos. Como é que a gente faz isso?
A gente ouve os povos de terreiro, ouve as demandas principais e a gente faz reuniões nos terreiros. Só que essas reuniões são antecedidas de uma reunião no Ministério Público envolvendo o poder público e envolvendo representantes também de religiões afro-brasileiras. E nessa reunião prévia, a gente discute quais são os obstáculos para acessar esses direitos. Então, a gente teve sobre tombamento de terreiros, registro de terreiros, a gente teve sobre imunidade tributária, que é outro problema, que os terreiros não conseguem ter acesso a esse direito. É preciso burocratizar a religião afro-brasileira para acessar um direito que é constitucional, né? A gente falou sobre abate religioso, a gente falou sobre várias questões, assim. Agora, o tombamento, é preciso que o terreiro tenha em mente que o tombamento não vai garantir todo e qualquer direito a esse terreiro. A gente tem o caso, por exemplo, do Alaqueto, né? Que, à época, não sei se vocês tiveram conhecimento disso, a doutora Maíra sempre me ajuda com as datas aí, eu acho que foi 2018, final de 2018, que houve a queda de uma árvore centenária no Alaqueto e houve a morte de 2 pessoas, né? E, à época, o Alaqueto buscou, enquanto um terreiro reconhecido, patrimônio cultural e histórico daqui de Salvador, reconhecido pelo IFAM, inclusive, já vinha buscando todo esse apoio, vinha noticiando a questão da árvore, a necessidade de podar a árvore. Esse é um outro problema que tem acontecido muito em Salvador, né, das árvores centenárias. E o poder público não tomou nenhuma providência até que essa árvore caiu. Então, ao mesmo tempo que o tombamento, pelo menos em tese, garante vários direitos a esse espaço, a esse território sagrado, né? Garante, por exemplo, a preservação do entorno. Em tese, você não pode construir no entorno do terreiro. Mas esse terreiro, por exemplo, do Laqueta, era todo construído no entorno. Tanto é que a árvore caiu, tombou e veio a matar 2 pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, o que há de existir quando você tomba um terreiro, quando você registra um espaço, né, como patrimônio imaterial, é preciso que haja um plano de gestão, né? Um plano de salvaguarda, a gente chama. E isso não tem sido feito. Não adianta você só declarar, você só reconhecer, quando você não faz um plano de salvaguarda desse espaço, desse terreno, desse território sagrado. Então, às vezes, há mais dificuldade até, porque quando você tomba um espaço, você não pode fazer modificações, tem que ter autorização prévia para modificar o espaço. Então, a gente sempre diz o seguinte, e a conclusão desse encontro que a gente teve em relação a tombamento e registro foi esse, dos representantes dos terreiros terem a plena consciência de quais são as garantias, mas também quais são os direitos que vêm com o tombamento ou com o registro no terreiro. Tá? Isso vai depender também se é um reconhecimento municipal, aqui em Salvador é a Fundação Gregório de Matos, se é estadual com o IPAC ou se é federal com o IFAM. Então, às vezes você tomba e cria mais dificuldades e empecilhos para poder, enfim, realizar reformas no terreiro, por exemplo, do que tem essa salvaguarda do terreiro, porque não tem sido feito realmente, não está havendo investimento para se criar um plano de salvaguarda desses espaços sagrados. A gente tem, no plano macro político aqui do Brasil, nesses últimos anos, aí um presidente que destila racismo e racismo religioso e homofobia e desrespeito a E qualquer tipo de misoginia. misoginia, enfim. E a gente tem isso caminhando junto com esse movimento crescente das igrejas neopentecostais e um fenômeno que é antigo, que até eu conversava na live de sábado com o Rodrigo França sobre isso, que é essa prática missionária e esse sentimento de levar a salvação, a palavra de Deus até os confins da terra, enfim, como está escrito lá na Bíblia. E aí as pessoas querem fazer, acham que estão fazendo um bem enorme ao violentar, agredir, querer impor a sua outra denominação de fé
para as pessoas. Como que a senhora avalia, você avalia, que esse contexto de macropolítica, aliado a essas questões todas que já vinham no crescente no Brasil, podem desembocar em quê? Gente, no recrudescimento de todas essas violências que a gente falou até aqui, né? Não é à toa que de 2019 para cá, quando assume esse governo, nós temos uma crescente assim assustadora dos casos registrados, e a gente não está nem contando com a subnotificação de racismo religioso. Aqui mesmo, no Ministério Público da Bahia, na promotoria de Salvador, nós tivemos, de 2018 para 2019, mais de 300% de aumento dos casos até fevereiro, os 3 primeiros meses do ano de 2019, a gente já teve mais de 300% de aumento dos casos de intolerância religiosa comparado aos 3 primeiros meses de 2018. Então, é uma questão muito, muito, muito violenta. Essas violências são autorizadas, legitimadas pelo poder público, e isso ganha uma força tremenda, né? Quando a gente fala de atos de racismo religioso, eles podem ir desde injúrias, né, qualificadas, que são os xingamentos qualificados pela questão religiosa, dano, muitos terreiros têm sofrido dano, né? Apedrejamento de terreiros, invasão de terreiros, lesões corporais. Incêndio, né? Incêndio. Aqui jogaram bomba num terreiro, em Itapuã, né? Jogam sal, bomba, enfim. E pode chegar até, inclusive, a morte das pessoas. Não vamos esquecer aqui o caso de Mãe Gilda, do Abassá de Ogum, né? Uhum. Inclusive, a gente tem o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que é o dia 21 de janeiro, em reconhecimento à história de vida e de combate à intolerância religiosa de Mãe Gilda, né? Inclusive, Gabi está aqui. Gabi tá aí, Que cadê, também Gabi? Deu um oi tá. aí. Ela deu um oi Ela é filha aqui. da Bassá de Ela Ogum, filha de Mãe Jaciarte, é, filha biológica de Mãe Gilda, né? E eu fiquei impressionada, uhum. doutora Gabriela, hoje, consultando, porque a gente tem muito dia 20, 21, 20 e 21, tem dia 20 de novembro, a consciência negra, né? E 21 de janeiro, aí eu sempre troco, aí fui pesquisar novamente para não ter dúvida. E achei muitas referências à lei, sem mencionar a Mãe Gilda. Fiquei muito aborrecida com isso, mas muito aborrecida. Tá ouvindo, doutora Gabriela? Fiquei muito aborrecida. Quer dizer, menciona-se a data e não se menciona a origem da data, né? O Uhum. porquê da data, a importância da história de Mãe Gilda, que inclusive teve seu busto depredado por mais de uma vez aqui em Salvador, ali na Lagoa da Baeté. Então, a gente tem tido, desde 2019, já que você está falando dessa necropolítica que se avança cada vez mais contra o povo negro e também o povo santo, a gente afinal está falando de racismo, tem gerado esses atos, assim, as pessoas estão tranquilas, estão se sentindo, enfim, legitimadas a manifestar esse Autorizadas, ódio, né? autorizadas, né? Porque se a gente tem um presidente da República que abre a boca para dizer que o Estado é laico, mas o governo é cristão, né? Que tipo de reação isso causa nas pessoas, né? É de se sentirem realmente autorizadas, legitimadas a praticar violências. Isso tem crescido muito, inclusive, Raio, nas redes sociais. É impressionante, né, a forma como as pessoas têm se utilizado das redes sociais para praticar o ódio religioso, a misoginia, o racismo. É impressionante. E achando que estão na clandestinidade, mas não estão. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos aparato tecnológico e jurídico para conseguir quebrar os dados dessa pessoa, né? E encontrar a autoria desse tipo de mensagem. É importante que se diga isso. Lá do alto dos seus teclados, de suas telas de celulares, as pessoas acham que Que são invisíveis, né? estão invisíveis, mas não são. Não são.
Lívia, aqui tem Macota Kimunangi, Valéria Regina, de BH. Quando do advento da pandemia de Covid-19, os terreiros em Minas Gerais têm sido alvos de denúncias, mesmo não funcionando. A polícia chega e quer entrar. O que devo fazer? Não permite a entrada. Com base em que quer entrar? Com autorização de quem? Qual é o fundamento para isso? Né? Se não está havendo cerimônia religiosa, porque é a cerimônia religiosa, e eu acho importantíssimo que o povo de santo respeite isso, e tem respeitado, ao contrário do que estava acontecendo em outros estados, né? Que estava havendo missa e culto abertamente, com grande aglomeração de pessoas, mesmo durante a pandemia, mesmo durante o isolamento, já arriscando a vida das pessoas. É importante que a gente respeite isso. E os povos de terreiro têm respeitado. Agora, tem algumas questões, Raio, que eu queria lançar aqui, só uma reflexão, Sim. que vão também atingir os povos de terreiro agora na pandemia. Não só os povos de terreiro, mas os povos indígenas também. Eu estava vindo agora mais cedo a live da Abayomi, falando sobre os direitos dos povos indígenas. E o doutor Guilherme, né? Se eu estiver errada, me corrija, doutora Zaira, que estava brilhantemente fazendo a mediação da live. Ele dizia o seguinte, que eles têm a crença de que um terreiro, que um guerreiro, quando ele morre, ele não é enterrado, ele é plantado. Para que dali, daquela terra, nasçam novos guerreiros. Essa é a crença dos povos indígenas, né? E a crença do povo santo é que a pessoa também deve voltar para a terra. Então, nós não aceitamos a cremação e nem o sepultamento em gavetas. E isso é uma questão a se discutir fundamental, e a gente estamos atentos a isso no Ministério Público, inclusive já houve demanda nesse sentido, porque em muitos países onde a pandemia chegou antes, né, do que no Brasil, está havendo medidas no sentido de determinar compulsoriamente a cremação. Entende? Como é que fica, então? Né? O direito, você tem aí uma discussão importante entre do equilíbrio que há de haver entre, de um lado, o direito à liberdade religiosa, que envolve a liberdade de culto e liturgia, e do outro, a saúde pública. A saúde pública. Então, há uma série, eu estou dizendo isso porque eu sei que tem sacerdotes e sacerdotisas aqui ouvindo. É importante tomar conhecimento, e o Ministério Público vai expedir um documento a respeito disso, do que tem que ser respeitado num sepultamento, num ritual fúnebre. Não vai ser possível fazer o axixê com a presença do corpo, por exemplo. Né? Porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já atestou, né, já demonstrou que os fluidos do corpo, né, os fluidos podem transmitir a Covid-19. Então, não é possível manusear esse corpo. Inclusive, todos os sepultamentos têm acontecido em caixão fechado, né? Você não pode nem abrir. Não pode nem abrir. Sem acesso. Então, sem acesso. E, além disso, as cerimônias religiosas não podem ultrapassar 10 pessoas. A gente tem tentado preservar a ideia de que pelo menos o sacerdote ou sacerdotisa possa participar da cerimônia, mas não podemos esquecer que muitos deles são idosos. E pessoas idosas são pessoas, grupo de risco. Do grupo de risco. Fazem parte do grupo de risco. E, portanto, não devem participar desses rituais fúnebres. Então, isso vai trazer, inclusive, implicações para as liturgias, aí, as cerimônias religiosas dos povos de matriz africana e dos indígenas também. E dos indígenas de uma maneira até mais complicada, porque, como bem disse o doutor Guilherme na live que eu assisti agora há pouco da Bayomi, tem que se enterrar, não é enterrar, é plantar. E essa plantação, você planta o guerreiro na sua terra. E vai ser difícil você... Tá se proibindo, né? Tá começando a se proibir o traslado dos corpos para evitar essa contaminação. Então, se uma pessoa de um povoado indígena é levada ao hospital, é internada, e acontece de vir a falecer pela Covid-19, esse corpo provavelmente não vai poder voltar para o povoado, para a comunidade, para ser lá enterrado ou plantado, entende? Então, há várias questões aí associadas a essa pandemia que nós não estamos ainda
pensando, mas que pode chegar até nós, né? Não sei se vocês estão vendo a E que é crise importante que as comunidades reflitam também sobre e a cheguem às suas. flexibilização, exatamente, sobre como flexibilizar e até que ponto pode ser flexibilizado um ritual. Porque em Manaus, por exemplo, nós já estamos vendo o colapso, digamos assim, do sistema funerário, né? O sistema funerário já entrou em colapso. As pessoas estão sendo enterradas em vala comum, por Uhum. falta de espaço, realmente. Então, essa é uma questão que nós temos tratado com o poder público e que é preciso que os terreiros estejam atentos e discutindo isso, principalmente os mais velhos, né? E como é que a gente vai, enfim, buscar concluir essa missão na Terra, que precisa haver essa passagem, precisa ser concluída, né? E não pode ser concluída com uma cremação, nem com sepultamento em gavetas, mas de que modo a gente vai poder aí flexibilizar de algum modo, por exemplo, o axixê, por conta do risco mesmo de contágio e de morte das pessoas pelo Isso, Covid-19. isso eu tenho visto que já tem sido, de certa forma, flexibilizado, porque mesmo nas mortes que não são em função do coronavírus, Sim, a gente não está se aglomerando, né? Não está podendo ter aglomerações. Então, muitos desses rituais estão sendo postergados, adiados, sim. ou enfim, cada comunidade vai ter que achar seus caminhos para finalizar, né? Para dar de maneira digna essa passagem. É Aqui, porque a gente também Camburu não do Sete sabe Meia está ainda, falando Rai. exatamente isso. A gente não sabe ainda Oi? cientificamente, a gente não sabe ainda cientificamente quanto tempo depois esse corpo deixa de ser, de trazer risco de Vetor. contaminação. Entende? É. Deixa de ser vetor. Uhum. A gente não sabe até quando, isso não foi estudado ainda. Então, pode ser que 1 ano depois, 2 anos, não sei, deixe de ser vetor e possa haver uma cerimônia religiosa a contento, né? Que atenda aí os valores, as tradições dessas religiosidades, mas a gente ainda não sabe. É. Infelizmente. Lívia, faltam 3 minutos Ai, meu para a Deus. gente finalizar. Já. Eu queria te agradecer e pedir aí que você faça aí suas considerações finais. Passou tão rápido, né? A gente foi Passou conversando aqui rápido. quando viu já. Acho que eu nem respondi tudo também, né? Enfim, tanta gente aqui. Eu queria mandar beijo. Foi. Paulo, Senzaleiro aqui, doutora Zaira, doutora Maíra Vida, doutora Gabriela. Vai aparecendo aí, gente, para eu lembrar de mandar os beijos, porque eu não estou conseguindo lembrar todo mundo. Tem muitas perguntas e eu não consegui Mas a acompanhar. gente pode Nayara, fazer outra Marília. depois, Lívia. Falar mais. Acho que a gente tem assunto aí bastante para ir tratando e o pessoal está aqui super feliz. E eu também, muito. Não, eu quero aproveitar esse finalzinho, esses minutinhos, para prestar uma homenagem à mãe Gilda, né? Eu fiquei muito consternada quando fui fazer essa pesquisa hoje, porque para mim isso não imaginava que fosse assim, porque para mim, dia 21 de janeiro é mãe Gilda, eu não penso em outra coisa. Eu até nem falo, às vezes, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Me vem mãe Gilda e a história de luta dela, né? Uma mulher negra, de axé, o que ela representa para a gente na Bahia e no Brasil, e a gente ter assim, várias referências a essa data, sem recordar a importância da luta de Mãe Gilda. Então, eu queria deixar registrado aqui, né, a importância dessa mulher e do legado que ela nos deixa, né? E o legado que o povo santo, axé, Gabriela está dizendo axé, que ela nos Axé. deixa. Eu acho que isso é fundamental e eu não podia deixar essa live terminar sem falar disso. Vive a Mãe Gilda vive, né? Vive entre nós. Tá bom? Axé. Axé. Obrigada. Que a gente consiga sempre manter viva a memória e o legado dessas referências e que são quem nos trouxeram aqui, né? Então, muito obrigada pela lembrança também Deixa eu deixar um e beijo. até a Eu próxima. que agradeço, Raia. Obrigada pelo Beijo, convite. Um gente. beijo, Muito gente. Boa obrigada, viu? noite. Boa noite, fiquem Tchau, bem, se cuidem, tchau. tá bom? Um beijo. Beijo.